como funciona tudo, quer mais entender sobre suas estratégias, sobre tudo que está na sua cabeça, para a gente poder extrair essas informações grandiosas que o senhor tem na sua mente, esse conhecimento grandioso que o senhor conquistou durante esses anos, para a gente conseguir fazer algo top, algo que realmente vá lá na frente mesmo bater no martelo e captar muito cliente mesmo, entendeu? Excelente. Então, só para revisar aqui, cada ponto você traz uma explicação, como se fosse para uma pessoa de 80 anos, mas vendendo, com a entonação de vendas mesmo. Então, assim, para convencer alguém a comprar essa mentoria. Então, porque são as informações mais importantes que você vai dar. Então, quando a gente está vendendo, a gente usa as principais informações. Então, mentalidade de vendedor aqui agora. E, segundo, a gente precisa, deixa eu, no final, a gente vai ter essa gravação, e aí, a partir dessa gravação, a gente vai pegar a transcrição e dar seguimento nos demais materiais. Então, aqui a gente vai extrair as principais informações, tá? Então, pode falar à vontade, use muitos exemplos práticos, use muitos cases de sucesso, principalmente. Então, seja de sucesso seu, na sua aplicação, mas principalmente também de sucesso de alguém da sua equipe, que possa ter utilizado algum insight seu, algum amigo seu, cara, segmentação de carteira. Era um negócio que quando eu comecei a vender ninguém fazia, nenhum dos meus colegas fazia, quando eles viram fazendo, um exemplo, tá? E aí foi alguém, o fulano de tal segmentou, e no terceiro mês ele já conseguiu X aumento de resultado. Então, tangibilizar cada um dos pontos com exemplos práticos e principalmente depoimentos, casos reais de acontecimento. Quando não for possível, você trazer uma aplicação prática desse ponto. Então, um exemplo da vida real e do cidadão. Então, vamos pensar que você tem aí um cara do banco, né? Então, você mencionou que você tem um cara do banco. Então, tenta ver algum desses pontos aí, um exemplo para o cara do banco. Você vai fazer uma prospecção, vou te dar um exemplo, para o banco, tarará. Então, pode ser, se você quiser voltar, não imagina aqui que você está numa pressão, não, mas você pensa que você está vendendo para alguém aqui agora, seu método APVA. Desse método, a gente vai tirar o In-Company e a gente vai tirar as suas mentorias. Porque aqui é a espinha dorsal do que o Júnior tem de resultado para este primeiro momento. Depois vai surgir outros produtos, mas para este primeiro momento, a espinha dorsal está aqui, tanto para o In-Company quanto para mentoria. Tá bom? Ficou claro? Se não tiver pergunta, eu deixo você falar aí, já pode falar à vontade. Ensinando a chave da laranja. Vai falar, Luiz? Não tenho nada para falar, não, eu já conheço tudinho, né? A questão é que eu preciso entender o processo que agora está na sua cabeça. Eu já conheço de onde você veio, tudo que você fez, de sempre, de como você faz, como você deixa de fazer. Só que aí agora eu quero entender um pouco a parte comercial, como que você imagina se dando o curso, entendeu? Então, beleza, vamos lá. Então, o intuito é passar o treinamento para vocês de todo o período em uma hora ali, mais ou menos, que eu vou tirar para a gente falar. Primeiro desse curso, ele começa com um motivo muito forte. Contribuir com o crescimento de outros vendedores que atendem o agro. Júnior, mas qual tipo de vendedor? Todo aquele público que queira ou deseja atender um agricultor, um produtor rural, um pecuarista, as pessoas que alimentam o mundo. Então, esse é um desejo que arde dentro do meu coração. E isso tem que estar bem claro no começo, porque é o propósito que eu levo em ajudar essas pessoas que eles possam realmente fazer a diferença na vida desses clientes. Com muito ensinamento, um método estruturado, de muita entrega e dedicação vivida na pele, vivida por mim. E aí, esse treinamento é para essas pessoas que realmente têm o desejo de atender o agricultor, o produtor e qualquer tipo de pessoas que multipliquem o alimento. Essa cadeia
fique muito claro que o método APVA ele é feito para essas pessoas, porque quando eu se fala em alta performance em vendas, mas eu trago o agro junto, eu estou dedicando a minha energia e meu tempo para entregar aquilo que eu vivi na pele para aquelas pessoas que realmente querem atingir os seus objetivos. Então, o método inicial fala um pouco de para quem. E quem entrega isso? Quem entrega isso que vos fala é o Júnior. Vocês me conhecem já muito bem, mas eu vou explicar novamente. Um cara de família humilde, vindo da roça, desde cedo trabalhando na roça, que teve a oportunidade de estudar na cidade. A partir do momento que foi estudar na cidade, se qualificou um pouco mais em conhecimento e dentro disso teve uma oportunidade de trabalhar dentro do concessionário que atendia o agro. E ele se identificou muito com isso e teve um sonho de se tornar vendedor de máquinas, que realmente voltava para a roça e tinha a similaridade com o que ele viveu lá no campo. Essa experiência de virar vendedor aconteceu logo após um período. Quando aconteceu isso, eu vi as grandes oportunidades que a venda pode trazer na vida de uma pessoa, as transformações que ela pode trazer na vida de uma pessoa. E tudo isso aconteceu muito rápido, porque quando eu pego 7 anos de experiência com vendas, eu me considero muito rápido, porque é um mercado que ele não é que ele seja lento, mas é um mercado onde você tem que dedicar atenção, foco e muita humildade para poder ganhar confiança e credibilidade do mercado. Você tem que passar isso com uma forma muito transparente. Então, foi com essa entrada e essa entrega de energia que, quando eu fui para o ramo de vendas, eu identifiquei essas oportunidades. E eu vim treinando ano após ano e depois, fazendo até inconscientemente, eu percebi em um certo ponto da minha trajetória que eu comecei a fazer conscientemente aquilo que dava certo. Eu fiz, deu certo, inconscientemente várias vezes. E aí eu trouxe consciência depois de como era a trajetória de um vendedor de alta performance. E é o que eu vou trazer no treinamento para vocês. Em 7, aí eu vou falar agora, para que vocês peguem bem essa gravação, quais que são os 7 passos após a minha história. Primeiro, para quem? Para quem que a gente vai ofertar, para quem que a gente vai trazer essa solução, porque esse treinamento é sempre para quem. Depois, o quem, que é eu que vou entregar, vou falar junto com a minha equipe, todo mundo, toda a estrutura. E aí a gente vai entrar no método. O método que deu certo para mim faturar R$1 bilhão, tanto na parte comercial quanto na parte de gestão, para ajudar outras pessoas que querem ser gestores e atender agricultores, pecuaristas e produtores. Então, ela foi da seguinte maneira. Ela vem atrelada a um propósito inicial, encontrar o propósito para que aquele vendedor potencialize os seus resultados. Uma abordagem quando o cliente é indicado ou ele assumiu uma carteira. Ele tem uma carteira de 100 clientes, 50 clientes, e ele vai passar a atender essa carteira. Qual tipo de abordagem ele vai fazer? Então, isso ele vai ter muito claro. A segmentação dessa carteira. Após ter recebido essa carteira, ele tem muito claro quem são esses clientes dele. E não atirar em todo mundo da mesma forma, e sim saber como conduzir isso. A prospecção dessa segmentação. Eu tive a segmentação, eu tive ciência desse cliente, e eu vou passar a fazer o potencial dele de venda. Quanto eu vou conseguir vender naquele cliente, e aí eu estou trazendo para o lado técnico, e quanto eu vou conseguir vender, porque, na verdade, a entrega do método inteiro é o quanto eu vou conseguir contribuir. Porque lá no começo se trata de propósito. Então, quanto eu vou conseguir contribuir nessa jornada do meu cliente? Então, a prospecção faz isso muito bem.
a oferta da solução e da venda. Porque a prospecção, ela vai me dar uma visão assertiva de qual que é a dor do cliente e qual que é o problema do cliente para que ele possa trazer uma solução assertiva. Então, a oferta da solução e a venda é com base na primeira aprimoração, que é na abordagem, onde a gente vai identificar o que é isso, o que faz, para a gente dar uma real solução, após toda a análise. A entrega do produto é quando você realizou a venda e você vai fazer essa entrega com êxtase, com entusiasmo, porque é o maior momento do negócio do cliente. E muitos vendedores não dão atenção a esse momento, e é onde eles perdem a segunda, a terceira venda, ou até a indicação para um próximo prospect, ou vizinho comprador. E aí a gente vai finalizar falando de pós-venda, é onde o ciclo não termina, e aonde ele se repete por várias e várias vezes, porque um cliente é muito bem atendido e muito bem cuidado, ele é um promotor de vendas seu. E esse ciclo ele é infinito, ele não para hora nenhuma. Então, o cliente seu, ele vai se tornar um vendedor para você no futuro. E eu vou explicar como isso vai acontecer dentro da sua trajetória. Então, meninos, essa foi a minha trajetória feita de uma forma consciente, que antes só era feita de forma inconsciente. E eu vou trazer clareza em todo esse método, onde a gente vai fazer ali, ó. Eu até gostei desse número, o número 7. A gente já teve um encontro online, individual. Eu creio que a gente fazer 7 encontros online para discutir cada tema, potencializar, explicar como fazer, jogar aquela aula aberta em branco, falando daquele tema, com a aula gravada, vai ser muito interessante. E a gente fazer os 2 encontros presenciais, ou até mesmo um, Vitor. Aí a gente vai dosar como vai estar o engajamento da turma, mas eu vejo que isso é o que vai fazer a diferença. Então, até aqui, está muito claro para vocês o que é o método APVA e o que ele traz e qual que é o peso dele para quem vai receber? Para mim tá muito claro. O Eric, que não é do mundo, que o Luiz vive comigo, o Vitor me conhece mais de perto, Eric. Sim, deu para entender. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar, e sempre que eu começo, eu faço uma seguinte pergunta, que os alunos que já passaram pelo individual, eles já conhecem. O que é venda para vocês, na visão de vocês, ainda mais vocês que estão comigo, o que é venda na mente de vocês? Quando fala assim, vender, o que isso significa para vocês? Vocês podem falar, que aí vai me exercitando. Venda para mim, Júnior, é conexão. Eu acho que é conexão de 2 propósitos. Então, o vendedor, ele tem... Eu acho que eu poderia usar outro nome, né? Não é conexão de 2 propósitos em si, mas o que eu quero dizer é que venda... Você tem um vendedor que tem algo a oferecer de muito bom, tem alguém que está precisando daquele algo que você tem, e se o vendedor ele tem uma boa comunicação, ele consegue fazer com que a percepção do que o cliente está buscando venha dar de encontro com aquilo que você tem a oferecer. Porque nem sempre o cliente vai comprar só porque ele precisa de algo. Ou ele vai comprar daquilo que fizer mais sentido para ele, que mais tocar no coração. Ele pode comprar de você, ou pode comprar do fulano, ou do ciclano, do beltrano, ou pode mudar de ideia e não comprar no momento, se você não conseguir despertar essa urgência dele comprar na hora. Então, para mim, venda essa conexão de propósitos, né? Você conseguir conectar o seu propósito de vender, né? Porque também não é só ir lá fazer o Pix, fazer o cheque, é você ganhar essa pessoa antes, né? Então, esse aqui é conectar propósitos. Às vezes não é entregar aquele produto, mas você entendeu que o propósito dele é outro, e você vai lá e busca o outro produto para ele. Então, para mim, é conexão de propósitos. Para mim, venda é atender uma necessidade e um desejo. Tipo assim,
vende apresenta o valor e quem compra recebe uma solução. É uma troca ali, sabe? Então, se você tem um produto que soluciona um problema, por exemplo, você está trocando valor por solução. E aí, Luiz, quer falar também? Maninho, eu acho que a venda nada mais que é servir. A venda você tem que ir lá sem nada para entregar, né? Você não tem que ir lá já pensando que você tem que vender. A pessoa foi para comprar um carro, você não tem que chegar lá e já querer vender para ela o maior carro porque você vai ganhar comissão. Não, você tem que entender o propósito daquela pessoa. É um sonho, porque às vezes o sonho dela é ter um carro básicozinho, ou às vezes é a condição dela, ou às vezes é porque ela tem um pai que é cadeirante, ela precisa de um carro e às vezes na cabeça dela ela acha que vai atender ela e na verdade não vai. Então, assim, o vendedor ele tem que entender em qualquer ambiente e saber identificar e poder ajudar aquela pessoa da forma que ela precisa, né? Entender a dor dela principalmente. Igual você falou, ninguém vai na farmácia comprar remédio para dor de cabeça e sai lá com remédio para dor de barriga. Então, assim, é você entender esse ponto. E você entendendo esse ponto, cara, você tem o cliente como amigo ali e cria um vínculo muito forte. Então, só para o Luiz não cuidar, porque ele já escutou tudo que eu falei e aí fica mais fácil. E é justamente vendas, é tudo isso aí que vocês falaram. Só que vocês falaram de uma forma muito complexa. É igual vocês falar, eu preciso que vocês venham para Santa Teresa. E eu falo assim, Júnior, manda local. Não, vocês vêm daí para cá. Vocês vão chegar de uma forma complexa? Vão. Porque vocês vão sair perguntando para o seu Zé, para a Dona Maria, para o seu Zezinho, até vocês chegar em Santa Teresa, aonde eu estava. Certo? Chegaram? Tudo bem. Mas tem outra forma, muito mais simples e muito mais direta, que é a localização. Quando eu mando a localização, vocês vão direto ao ponto específico do candidato. E quando eu trago um título de alta performance em venda, e o Luiz já começou a introduzir aí o que seria alta performance em vendas, e eu quero que vocês peguem isso para ficar muito claro, até para vocês ofertarem o produto, e sim, não entregar um produto. Ofertar uma solução de produto, e não entregar um produto. Com base no quê? É o que a gente fez e o Vitor fez muito bem hoje lá. Vamos pegar o perfil da menina, vamos analisar. Por quê? Eu primeiro tenho que enxergar a dor do cliente. Eu tenho que saber qual que é o motivo dessa procura. Por que ela está buscando esse nível de treinamento? O porquê aquele vendedor que atende aquela moça ou atende aquele produtor está buscando aquele nível de entendimento? E quando se trata de um agricultor, qual que é o seu problema? Quando eu quero indicar uma máquina, eu vou tirar do meu mundo porque fica muito fácil. Mas eu vou trazer do mundo que eu achei muito bacana ontem, que foi com um técnico, e ele tem 12 clientes. A carteira dele tem 12 clientes. E eu perguntei para ele, Mike, qual que é as perguntas cognitivas que você faz ao seu cliente que ele fale a dor dele? Não, ele já me liga com problema. E eu achei muito fácil. Eu falei, cara, isso é bom demais, porque se ele já te liga com problema, você só tem que conduzi-lo à melhor tomada de decisão. O tanto que é simples. Aí ele falou, não, Júnior, mas não é não. Porque aí ele chora, ele briga e fala que não tem tempo. E a minha agenda é corrida. Eu falei, pois é. Mas agora está faltando a gestão tua de conduzir esse negócio. E quando a alta performance em venda é o início dessa abordagem, eu falo que ela se trata de uma abordagem, é entender o ponto A da dor do cliente, o que o cliente realmente tem, o problema que ele tem, o que ele está sentindo por ter procurado aquele produto, ou até mesmo por ter falado, citado em adquirir aquele produto. A clareza dessas perguntas durante o processo de visita, abordagem ou contato, ela tem que estar clara na cabeça do vendedor. Ela tem que estar clara na cabeça de vocês. Porque senão acontece igual o de mais tarde falou. Júnior, tem dia que eu passo 2 horas conversando com o cliente e depois eu saio de lá e não vendo. Mas por quê? A desatenção
que é igual o Luiz estava comentando, falou, rodeou, e a gente não é direto, não é objetivo. Bruno, mas eu não posso ser seco. Claro que eu não estou pedindo para vocês ser seco, não. Eu estou pedindo para vocês ter a gestão na mente de vocês de qual solução o problema, o produto de vocês e o nosso entrega. Se você estiver claro a introdução do que a gente entrega, vai ser fácil capturar as dores em uma conversa de 3 horas, 2 dias, 5 dias, 1 mês, 1 ano, 5 anos que eu passei para vender para um cliente. Vocês entenderam que o time de tempo do cliente é o quanto eu qualifico, sei o que o meu produto entrega de solução, sei o que ele resolve, e quando eu ouço a dor em uma longa jornada de conversa, que às vezes pode acontecer no primeiro ato da conversa, ele chegar e falar assim, rapaz, eu não sei mais o que eu faço com o meu time. Eu pago o que for para mudar a mentalidade deles. Olha a dor do cara. Olha o nível de dor, que esteja clareza para poder a gente ofertar uma solução na altura do investimento. E a gente só vai falar dos benefícios, do que ele traz. E aí eu trago o exemplo da farmácia, que é muito nítido, aonde as pessoas só procuram a farmácia e o remédio porque elas estão com uma dor. E quando ela chega na farmácia com a dor de barriga, um exemplo, o farmacêutico oferece o remédio para dor de barriga, ele não vai chegar e vai dar um remédio de dor de cabeça. Porque ele entendeu a dor do cliente primeiro, aonde está, para entregar uma solução para ele, uma melhor solução. Então, essa abordagem, uma abordagem técnica, bem tranquila e sucinta, que eu vou treinar numa dinâmica, aonde um vendedor vai fazer com o outro, no dia do encontro presencial, aonde um vai tentar abordar o outro para vender um produto que não tem nada a ver. Para eles verem o quanto eles já conhecem o produto deles, tem clareza no que o produto deles oferecem, e às vezes eles não usam a dor do cliente para poder ofertar o produto sem o cliente questionar. Porque eu nunca vi o cara que foi buscar remédio na farmácia, falou que estava com dor de barriga, o cara ofertou o remédio para ele e falou assim, não, moço, eu quero um para dor de cabeça. Não. Por quê? Porque ele tem clareza do que ele está oferecendo. Ele conhece o produto e a gente mexe com a dor humana. E que isso realmente vamos pensar, intangível. A gente tem profissionais ali para ajudar. E a gente, como consultor, como, vou falar assim, como um vendedor, consultor, a gente tem que realmente entender a dor do cliente e saber trazer a melhor solução. Então, isso tem que estar claro, tanto na cabeça de vocês, que essa abordagem inicial, ela tem esse peso. Ela tem o peso que vai levar para todo o resto do processo. Na minha abordagem, eu tenho que fazer tão bem ela, perguntar tão bem, esquecer de vender, porque a vontade do vendedor é vender, e aí ele, às vezes, se precipita com a ejaculação precoce, digamos a palavra um pouco rústica, de querer entregar solução imediata ao cliente. E esquecer de que ele já vem de outra cotação, ele já vem de outro lugar, e às vezes o preço seu não é o preço adequado, porque o outro tem um preço mais baixo. E quando a gente não olha para preço, e a gente sim consegue elevar o valor na nossa abordagem, a gente sai de uma competição que realmente não faz sentido quando o profissional é um bom profissional e ele sabe fazer o trabalho dele. Então, pessoal, esse primeiro módulo, que é a abordagem, ele tem esse intuito, é de entregar dessa forma esse conteúdo, com muita clareza de quais são as dores, perguntando para ele, a gente vai falar muito sobre isso, o que o seu produto entrega, o que ele resolve, qual é a solução, o que ele faz, isso tem que estar claro. O que o nosso produto faz? Eu falei no começo. O que o nosso produto faz? Quanto de vida nós vamos impactar e o resultado dessas pessoas vão mudar? Essa é a solução que a gente traz. De uma abordagem muito profissional, um método segmentado, um método
bem desenhado para que aquela pessoa tenha consciência do que ela vai fazer nos próximos passos. E ela não faça sem um nível de clareza. Ela tenha clareza. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou visitar 3 clientes. Esses 3 clientes eu conheço já? Eu não conheço? Qual que é o nível da minha abordagem? É um nível frio? É um nível morno? Ou é um nível quente? Quente no sentido, eu já sou muito amigo do cara, eu já tenho um nível de relacionamento muito bom, e eu só preciso realmente fazer mais perguntas qualificadas de dores da solução do meu produto, e com isso entregar uma oferta de um produto, ou até mesmo levar ele para uma prospecção. Segundo nível, morno, aonde eu tenho pouco contato, porém eu já conheço esse cliente, a gente já troca muitas informações e agora a gente vai poder conduzir uma conversa, um bate-papo tranquilo, ameno, sem pressão, mas para que eu consiga realmente extrair informações sem tanta objetividade. E o contato frio é aquele onde você nunca viu o cliente, você está abordando ele pela primeira vez. Então, nunca é o produto seu, é sempre o negócio do cliente, o que ele faz, como ele faz, o que ele está fazendo, como é que é a operação dele. E, genuinamente, ouvir o cliente. Então, pessoal, esses 3 tipos de abordagem dentro do método, ele tem que estar claro para que esse consultor, esse vendedor, esse gerente, ele tenha isso na cabeça com o time dele, com ele mesmo e até mesmo para o cliente, porque ele vai conseguir ajudar com maior facilidade, certo? Então, a abordagem está clara para vocês? Está tudo bem até aqui? Para mim está muito claro. Claro como o sol. Claro como as estrelas. Então, beleza. Eu fiz uma abordagem muito, vamos pensar assim, muito bem, aonde eu descobri o que o Eric gosta, eu descobri o que o Eric faz, eu descobri o que o Eric, a família do Eric tem, eu descobri todas as informações do Eric na minha abordagem, certo? E o que vai me levar nessa abordagem eu a fazer? A construir uma carteira. Aquele cliente com clareza, que é o Eric, para mim, ele vai para a minha carteira. Ele faz sentido ou não faz sentido? Ele está na minha carteira. Ah, não, é o que eu recebi de cliente. Aí é mais fácil, que a carteira já está pronta. Agora, quando eu abrir porteira, você vai ter que fazer essa carteira. E aí você vai começando a empilhar essa carteira. Eu trago o Eric, eu trago o Luiz, eu trago o Vitor, eu trago o Éden, que está aqui do meu lado, eu trago o Matheus. Então, eu trouxe empilhando essa minha carteira, que eu estou conquistando, eu estou abrindo porteira, bate porteira, estou visitando, bate porteira, visitando. Eu estou introduzindo essa minha carteira para que eu faça mais para frente no segundo tópico a minha segmentação. Mas como assim, Júnior? Carteira. Eu não tenho carteira, eu vou pegar uma chave, ou um carro, ou uma maleta, ou um telefone e vou sair ligando para todo mundo para construir carteira. Justamente, vai se adequar ao formato da empresa que você vai trabalhar. Porque se você trabalha numa empresa onde ela já tem uma robusta estrutura, ela te traz essa carteira pronta. Você só tem que atender. A carteira está pronta e você só tem que levar uma solução para o cliente e ouvi-lo atentamente. Então, quando essa carteira está pronta, é fácil. Agora, quando ela não está pronta, e aí a gente questiona esses vendedores, todos eles sobre qual que é a sua carteira. E muitos deles não sabem, porque eles não fazem isso de forma consciente. Eles não fazem essa análise de forma consciente. Ah, ele tem uma carteira que a empresa já deu para ele. Ele tem. Rapaz, eu tenho 100 clientes. Eu falei, rapaz, tu é uma máquina. Como é que tu consegue atender 100 clientes?
Tu passa quase um dia com cada um, como é que é? Porque tu não trabalha 100 dias no ano, praticamente. Fazer igual o Didi, quando contou. E esse vídeo eu quero pegar ele, vou mostrar. Quando o cara falar que tem 100 clientes na carteira, eu vou trazer aquele vídeo do Didi, que tá ele explicando o dia do trabalho, né? Não, eu só trabalho 50, não, tem 52 semanas. Só que sábado, domingo eu não trabalho, então menos 52 dias. E aí, dia de sábado é metade de um dia, então deu menos 20 e tantos dias. Então, no final, ele fala que o trabalhador trabalha um dia e aí é o dia do trabalhador que ele não trabalha. Então, assim, resumindo, a gente tem que ter a clareza de quantidade de clientes a gente tem, para que na segmentação, que é o próximo passo, essa carteira esteja bem estruturada, com a quantidade de clientes suficiente que você possa dedicar tempo e consiga realmente atendê-los com qualidade. Não é ter o cliente na carteira só para ter. Se você ter cliente na sua carteira só para ter, você vai chegar a um certo nível que outra pessoa, outro produto vai vender para ele. Porque falta clareza, atenção, qualidade de tempo, qualidade de atendimento. Então, essa carteira tem que ser bem construída, com a quantidade de tempo que eu gasto com cada cliente, com o tempo dedicado a cada cliente e com o potencial de cada cliente. Aí, a gente analisa a parte de carteira e a gente começa a discutir com eles a estruturação disso, a quantidade, e fala, ó, tem que trazer planilha, porque realmente, gente, vocês não têm clareza disso para fazer de uma forma consciente, não adianta vocês fazer curso de técnica de venda, a abordagem de venda. A abordagem de venda é fácil, bota lá, chat GPT fazer uma abordagem de venda, ele vai te dar uma abordagem. E lá ainda é melhor, e você vai falar assim, não, meu cliente faz isso, isso e isso. Aí você começa a falar as dores do cliente, aí o chat te responde, fala assim, rapaz, mas esse chat é bom demais, olha. Mas porque você falou a dor que o cliente tem, o que ele precisa. E muitas das vezes, quando você está ligado, você nem ouviu o cara. E aí isso realmente é o que a maioria, e eu me considero a maioria, como isso também. Então, esse passo, ele além de ser muito importante, quando eu construo essa carteira, para a gente seguir para o próximo passo, que é a segmentação, é esse tempo de qualidade que eu vou passar para o meu cliente. E aí, eu entro no terceiro módulo, que é a segmentação. A segmentação, ela é nada mais, nada menos do que o estudo da minha abordagem, muito bem feita, com qualidade, copiando todas as informações, sabendo o que faz, sabendo, no caso, o que planta, porque nós vamos atender agricultor, então vou deixar claro isso aqui, o que planta, o que produz, o quanto de gado tem, o quanto que vem da roça, o quanto, se ele tem empresa fora, se não tem, se mexe só com agricultura, se não mexe, qual que é o hobby dele, o que ele faz, se é casado, se tem filho, se tem neto, tudo na primeira abordagem. Júnior, mas eu vou decorar tudo isso. Cara, paga de ser tonto. Eu não decoro o nome de todo mundo. E nem preciso. Só que tem que estar claro. Nessas 5 horas de conversa, 7 horas de conversa, 10 dias de conversa, 20 dias de conversa, como abordagem, as dores que o meu produto resolve. Então, essa segmentação foi a partir da abordagem bem feita, de uma carteira muito bem distribuída, muito bem estruturada para todos vocês. Eu coloquei o Vitor no modo A, por quê? Agora aqui vamos para a realidade. O Vitor ganha X salário, é um pai de família, precisa se desenvolver mais. Ele tem que dar o melhor para a família dele. O Eric é um jovem que também está ali meio lá, meio cá, mas que tem interesse em estudar, só que é festa, farra, pinga e rock and roll. Um exemplo, não é você, eu tenho certeza disso. Mas, e o Luiz é um cara casado, um cara que está buscando, treinando, meio mundo de treinamento, foca aquele treino, tá tudo. Eu vou elencar esses 3 em A, B e C.
Porque, Júnior, eu vou ter que elencar esses clientes em A, B e C. Por causa de uma lei chamada o seguinte, lei de Pareto, que é o quê? 20% dos teus clientes, independente da quantidade, fazer 80% do teu faturamento. E esses 20% é onde a minha estrutura, e ela vai crescer de acordo com que meus clientes cresçam, a quantidade, que eu vou conseguir dedicar foco e atenção. Júnior, mas como assim? Você não vai vender para os outros 80%? Vou. Mas vocês lembram da carteira onde eu falei para vocês estruturar? Tempo de qualidade por cliente, que vocês, quando chegassem na base e fizessem as contas, quanto tempo eu gasto para converter uma venda, ou quanto tempo eu tenho que ficar com o meu cliente para que ele compre, vocês vão começar a medir que vocês não conseguem atender muita gente. E isso vai ficar muito claro para vocês. Porque esse tempo de qualidade vocês não vão conseguir dar para todos. Então, vocês têm que ter claro essa segmentação de A, B e C, aonde eu tenho o cliente A, que não, às vezes, não é só relacionamento, mas também pode ser uma abordagem como potencial. Eu coloquei o Vitor não porque ele tem um bom relacionamento comigo, mas porque ele tem um potencial aquisitivo maior do que os outros dois. Mas também eu coloquei o Luiz como cliente A, que ele é muito promotor. Ele vende muito a fácil aquilo que eu vou entregar. Então eu preciso de um cara que eu me entregue muito para ele, para que ele facilite a minha vida, para que ele venda o meu produto, para que ele fale de mim. O Eric não, ele está lá meio cá, eu vou deixar ele no B ali. O Éden e o Matheus, eu analisei, vou deixar no C. Vou fazer um contato a cada período para me manter e ver a necessidade de algo, mas não com a frequência que eu vou dar de atenção para o Vitor e para o Luiz. E repassando para o Eric. Essa segmentação é para que você mantenha essa estratégia muito clara. Que tempo de qualidade faz negócio. Amizade, aí eu falo amizade, porque aí eu falo assim, ó, eu tô ali para fazer negócio. Se o cara virar meu amigo, é um bônus. Então, ótimo. Mas que, quando eu tô ali dedicando tempo de qualidade, eu tô construindo um negócio. Eu não me distraio com o mundo superficial aqui fora. Por quê? Vocês não podem se distrair. Porque é churrasco, é pinga, é farra, é cerveja, é mulherada. Então, o mundo, nesse ambiente do cliente, ele é um pouco poluído. E se você se distrair, você sai de um cliente para outro, sendo um cara melhor e camarada. Nossa, o cara bom demais. É o cara bonzinho, que faz todo mundo sorrir, brinca com todo mundo e não vende. Então, tem que ter muito cuidado nessa segmentação e você ter claro na sua mente esse início de abordagem, estruturação de carteira, segmentação, para que você não erre nesse ponto, que é um dos pontos mais importantes que atende o agricultor, tem que ter de clareza. O agricultor gosta de atenção, ele gosta de tempo, ele gosta de que você... É igual a esposa nossa. É exclusivo, vamos pensar assim, que o Éden falou aqui. É exclusivo, aquilo ali tem que estar intrínseco no cliente. Porque muitas das vezes é o que o Éden também falou aqui, que é o ego. Que eu também vou falar bastante sobre alguns fatores que são delimitantes de técnicas, isso é técnica. Eu vou entregar um pouco de técnica, mas que realmente eu quero trazer experiência. E aí eu vou discutindo com cada um. Gente, até aqui, tá claro para vocês? Claro. Positivo. Tem algum complemento, alguma ideia, o que puder Eu melhorar? achei genial aí a questão da segmentação, por mais que seja um arroz com feijão, digamos assim, porque deveria ser feito por qualquer vendedor, mas eu acho que aqui, inclusive, você pode, e aí os exemplos que você deu foram muito bons,
na hora da gente fazer uma copy, só deixar registrado aqui, Eric, a gente tentar sempre criar um mistério sobre esses tópicos, de forma com que, tipo assim, que mostre que o Júnior sabe o que está fazendo, dê um insight sobre esse tópico, mas que não revele uma estratégia completa ali na nossa copy. Então, por exemplo, essa técnica aí de segmentação A, B e C é o arroz com feijão, porém, essa forma que você fez de identificar características da pessoa, identificar pontos em comum, mas no sentido de quem precisa mais. Então, você colocou ali bem demais, é pai de família, o outro não é tão comprometido, só quer saber de ping e farra. Então, tipo assim, você tem dois tipos de cliente, que um tem muito mais chance de ser não só o que vai comprar agora, mas de ser um bom cliente. Aí você trouxe o exemplo do Luiz também, que é um cliente vendedor. Então, você conseguir segmentar com... Eu acho que o pulo do gato não é exatamente, não estou falando assim que tem que mudar, mas falando que o pulo do gato não é exatamente o ato de segmentar, mas o como segmentar, que aí é onde está o ouro, e a gente tem que transmitir isso aqui na COP, viu, Eric? Não é Exatamente. que segmentar é o ouro, mas é o segredo do Junho em segmentar. Então, é só para ficar registrado aqui, a gente pôs depois. Não sei se fez sentido aí, Júnior, mas é isso que tem que ficar claro. Na hora de vender. Foi bem lembrado. É por isso que o método traz a experiência. E é por isso que o método vai trazer clareza para quem atende o agricultor. Porque quando eu falar para eles esse modelo de segmentação e trazer clareza com os exemplos, a gente vai ter um cara que planta 10 mil hectares, só que é fechado. E a gente vai ter um cara que planta 1.000 hectares, que é um cliente aberto, promotor, e ele está como cliente A. Não entendi, Júnior. Mas esse cliente é que me faz vender mais. Deus, eu não aguento mais barulho. Tu entendeu? Então, esse ponto, olha, ela vai bater de tu. O tanto que tem aí. Aí, tá vendo aí? O cabo vai descer pro B já. A mulher que manda, aí esse cliente é mais difícil. E até isso você tem que saber, ter clareza, entendeu? Então, esses pontos, para você, eles têm que estar muito claro nessa segmentação, não porque porque a técnica de venda, Vitor, igual você falou muito bem, ela ensina isso, que tem que existir uma segmentação. Agora, o como fazer essa segmentação de uma forma clara, de uma forma limpa e de uma forma que aquele vendedor entenda do agro, aplicável, né? É expertise. Certo? A gente deixar registrado também, Eric e Júnior, mas para ficar registrado aqui, que o Júnior, ele é o cara do método, é o cara que tangibiliza o passo a passo do que o cara vai executar. Então, por exemplo, existe o método APVA, beleza. Mas mesmo dentro do método APVA, cada tópico desse existe um método de aplicação. Então, assim, o método de segmentação do Júnior é um método exclusivo e desenvolvido a fio de anos, segmentando, e tem perguntas exclusivas, informações que quase nenhum vendedor adquire dos seus clientes, mas que faz total sentido ter, e com essas informações em mãos, ele consegue segmentar de forma correta, saber qual cliente vai comprar mais rápido, o cliente que vai ser mais de relacionamento, o cliente que ele tem que demandar mais energia, cliente que ele vai demandar menos energia, e não vai simplesmente descartar, mas que ele vai conseguir aplicar a lei de Pareto muito bem aplicada, porque tem inteligência de segmentação. Vamos pensar nos nomes bacaninha para isso, tá, Eric? Assim, esses nomes assim, tipo inteligência de segmentação, essas coisas que a gente pôr na cópia. Mas está sensacional, João, sim, está sensacional. Bem pontuado. O banho e ficar dando spoiler, né? Segue o baile aí, mas liga o microfone. Então vamos lá, pessoal. E eu sempre gosto de repetir o processo, porque é o que te faz memorizar e te faz fazer com consciência. Então, tá claro o seu propósito, vendedor. Você tem um propósito claro. De quais soluções e de quais problemas você resolve o agricultor? Claro. Então, beleza, eu tenho um propósito, eu tenho clareza do que meus produtos trazem.
eu faço uma abordagem muito bem feita, com uma escuta ativa muito bem alinhada para entender as dores desse cliente, as dores do que ele tem e o que ele quer fazer como projeto dentro dessa abordagem, se leve um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, 5 anos. Se você tem uma escuta ativa, você vai ouvir mais e vender menos. E você fez uma abordagem muito bem estruturada, entendeu qual que é o perfil do seu cliente A, B, ou se você entendeu qual que é o perfil do seu cliente, você vai ver se ele está na sua carteira ou não, se ele faz sentido no seu negócio ou não. Se ele entrou na sua carteira, após a abordagem, entrou na sua carteira, e você tem que realmente entender ele com partido da abordagem para iniciar a segmentação. Saber que você vai ter que eleger 20% dessa carteira. E dali, você vai iniciar um trabalho de prospecção, que é o que a gente vai entrar agora. Então, tem que estar claro para vocês esse início, entender o propósito, saber o que os meus produtos resolvem, fazer uma abordagem perfeita, fazer uma carteira alinhada e aí fazer uma segmentação unificada. Para que serve essa unificação e essa carteira bem alinhada, essa segmentação? Para que eu faça uma prospecção. Eu alinhei, eu conheci o Vitor, eu conheci o Luiz, eu segmentei. Aí eu vi aqui o seguinte, dentro da minha segmentação com todos, o Vitor, ele tem lá no sonho dele, ou na minha entrevista que eu fiz com ele, um sonho de melhorar as performances em venda. E ele quer fazer uma mentoria individual daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, eu já vou deixar um prospect de curso pro Vitor. Quando eu for lançar um produto, eu faço uma oferta. Para o Luiz, da mesma forma, para o Eric, da mesma forma. E isso se chama prospecção consolidada, aonde ela está quente, fria e morna. O que é essa prospecção? O curso do Vitor adiantaria oferecer para ele hoje? Não, porque às vezes não fazia sentido ofertar para ele hoje, se ele está pensando mais na frente. Só que eu também tenho que ter a sensibilidade desse cliente para saber se ele não está se esquivando da tomada de decisão ou se realmente é um propósito dele alinhado. Aí eu investigo mais, faço mais perguntas para me desenhar uma prospecção muito alinhada. Então, voltando para o método APVA no agro, alta performance em venda, na parte de prospecção, e eu vou falar do produto, vou sortear aqui alguém, porque o nicho é indiferente, o foco é o cliente, nunca se esqueça disso. Então, eu vou vender máquinas, que era o que eu me dava bem, e vou defender esse público. Então, quando eu estou aqui com a máquina, com o equipamento, que eu sei que eu vendo, ele resolve uma solução, e aí eu vou lá no cliente, escuto as dores, escuto o problema, eu já começo a elencar quais são as possibilidades de negócio com base no que eu abordei e trouxe. Isso eu estou fazendo uma prospecção, eu não estou fazendo uma dedução de entrega, com base no que eu fiz. E na base da análise que eu fiz do tamanho e o potencial do cliente. Bruno, mas como assim? Eu vejo mais potencial no Vitor e talvez ele não vê o potencial nele. Então, eu posso instigar ele a fazer conta para ele antecipar o curso, para que ele possa entrar e ele comprar o curso antecipado. Porque eu já vi potencial no Vitor mais do que ele já viu nele. Então, quando eu tenho essa análise individual, na minha prospecção, eu tenho que entender o potencial do cliente e o quanto ele pode comprar. Bruno, mas você vai vender? Não, eu estou fazendo uma análise de potencial de compra. Quais produtos, qual trator, qual colheitadeira aquele cliente vai comprar. O cliente A, o cliente B, o cliente C, o seu Antônio, a dona Maria, o seu José. E eu vou dando nomes e vou dando equipamentos ou produtos ou serviços para cada cliente.
essa minha prospecção tem que estar clara. Se eu tenho 100 clientes, eu não estou conseguindo ter clareza nessa prospecção, diminua a quantidade da carteira, mas elege os seus 20 clientes e você tem que ter clareza. Júnior, a gente, eu, não é que eu esqueci, mas isso a gente vai lembrando e a gente vai colocar isso no início, tá? Depois de propósito, quando a gente tem metas definidas, a gente entra bem naquele ponto. O módulo 2, eu acho que tem que, o propósito, faltou isso, propósito, metas pessoais e profissionais, tá? Depois vocês só me lembram. Dentro de propósito, eu vou trabalhar metas pessoais e profissionais. É o mesmo tema, só que ele é abaixo de propósito, porque primeiro a gente encontra o propósito, depois a gente coloca a meta. E quando eu construir minha meta, e aí eu lembrando aqui, ó, a minha prospecção vai me dar uma direção do atingimento da meta. Como assim, Júnior? Nós quer vender 100 cursos. Nós tem 500 alunos que tem potencial de compra. Só que a gente tem X aluno com potencial baixo financeiro e X aluno com potencial alto financeiro, que não daria a quantidade. A gente analisa tudo aquilo, faz uma estratégia e traz o preço para valor presente para a gente fazer aqueles 100 alunos. Ao invés de arriscar e vender só para 10, 15, com um ticket médio alto, mas eu estou analisando tudo isso como, Júnior? Com a base da minha prospecção. Muito bem feita. Com base nessa prospecção, eu vou ter direção da minha meta. E eu volto a lembrar vocês do GPS. Se eu pedisse para vocês sair aqui até onde eu estou, no Mato Grosso, sem GPS, vocês até chegariam, mas levaria um tempo procurando e perguntando. Se vocês vêm com a localização direta, é muito mais simples. Clareza, método, ferramenta, para que você atinja seus objetivos. Então, a prospecção, ela te traz clareza do seu alvo, da sua meta. A prospecção vai ver se é possível atingir aquele objetivo ou não atingir o objetivo. Aquela menina de hoje, e o Nelson, e o fulano, e o Beltrano, que já fala em fazer o curso comigo, esses já vão entrar no funil. No nosso funil, que a gente vai fazer a prospecção nossa. Porque se a gente, com 1 ou 2 meses, entender que o nosso funil está superior àquilo que a gente vai traçar de meta, a gente tem que ajustar a meta para que ela seja realmente alcançada. Ou até mesmo o contrário. Se a gente enxergar que em 2 meses não apareceu ninguém, a gente vai fazer um lançamento de uma mentoria e não vai vender 10, não vai vender 5, isso tem que estar claro para que a gente ajuste tanto o investimento quanto a estrutura. Então, a prospecção para tudo dentro do agro, ela é algo que se chama saúde financeira e caixa de resultado. A minha prospecção, ela te dá base e ela te dá direção para o atingimento das metas. E isso tem que estar bem claro para vocês, porque se não tiver claro, a gente começa a se perder no meio do caminho. E essa facilidade de unificar todo esse início de abordagem até chegar na prospecção faz com que eu tenha clareza com quais produtos eu vou ofertar no tempo certo e na hora certa e no lugar certo. Vocês entenderam que tudo aquilo do começo, junto com essa prospecção, leva para quê? Para a oferta do produto. E é o que a gente vai ofertar. Mas é no tempo certo, na hora certa e na quantidade certa. Então, essa prospecção ela tem que estar muito afiada para que vocês tenham. Júnior, eu não estou conseguindo fazer todas as minhas prospecções. Para, respira, ou está com muito cliente, ou está bagunçado, ou está perdendo o foco aonde realmente importa.
E isso tem que ter muita clareza. Vocês não podem se distrair. O mundo do cliente, ele é muito cheio de distrações. E vocês não podem se distrair. Então, tragam clareza do real objetivo que a gente montou e a gente vai executar dentro do planejamento. Então, realmente é fazer isso, acrescentar, é um negócio que eu me remete só para nós continuar. Planejamento, planejamento, metas pessoais e metas profissionais. Eu acho que tem que existir também, Vitor. Planejamento, eu falo, assim, é o começo de tudo, mas se o cara não planejar nada, é complicado. Só que em tudo tem planejamento. Eu tenho planejamento na prospecção, eu tenho planejamento nas minhas visitas, eu tenho planejamento na minha quantidade de visita que eu vou fazer. Então, tudo tem planejamento. E aí eu quero fazer isso dentro de cada tópico. Eu vou se planejar para fazer de uma forma consciente. Eu vou me planejar para fazer uma abordagem. Eu tenho 3 clientes, eu vou fazer um planejamento para me abordar eles. Eu tenho 3 clientes, eu vou fazer um planejamento para colocar eles nas carteiras minha ou devolver. Eu tenho um planejamento para fazer uma segmentação. Eu tenho um planejamento para fazer uma prospecção. Eu tenho um planejamento para seguir estruturando a minha rotina de visitas, que isso é importante, porque essa visita realmente, ou visita de negócios, ela é muito complexa no ponto de vista que a gente trata de muita dinâmica entre uma função e outra, que também eu percebi que é uma dor. Eu não consigo fazer uma agenda, eu não consigo executar uma agenda. E eu vejo gente que tem fácil acesso ao cliente, que acha que fez contato porque ligou, isso está muito raso, quantas ligações faz no dia, quantas visitas faz no dia, e eu tenho outro que realmente ele é o cara que bota a mão na massa e ele tem que estar lá o dia inteiro com aquele cliente e acabou. Ele fez uma visita, uma situação com o cliente e nem telefonema deu. Então, esse ponto de visita, contato, é importante também. Deixa eu ver aonde eu vou colocar. Eu acho que traz nos pilares do pós-venda, né? Mas aí não. Eu tenho que colocar esses negócios em algum lugar, Vitor. Na hora ali da transcrição, a gente vai pegar a transcrição e a gente pode ver qual é o melhor local para colocar isso. Então tá bom. Então vamos colocar, vou deixar claro aqui agora que a gente precisa estruturar dentro dessa estrutura que a gente está montando da espinha dorsal o planejamento das minhas visitas, das minhas ligações e dos meus contatos. Em algum lugar a gente tem que inserir isso dentro do processo. Planejamento de visitas, planejamento de ligações, planejamento de contatos. Aonde eu estou contatando esses clientes e como eu estou contatando esses clientes é muito importante para que o processo também dê certo. Porque quando a gente fica muito no automático visitando fazenda, e para mim isso é muito claro, eu faço 1, 2 visitas por dia, só que eu tenho um cara que vende para o agro, que ele atende balcão, que ele vai fazer 10, 15 ligação por dia, para atender 10, 20 clientes. Só que qual que é o nível dessas 10 ligações? Qual que é o aprofundamento desse conteúdo que está sendo investigado? Ou ele está ligando para falar, rapaz, saiu uma condição muito boa aqui de uns arames. Aí ele falou, não, eu estou comprando arame não. Aí desliga o telefone. Aí o cara estava doido para comprar produto de aplicação. E o cara foi oferecer arame. Mas ele nem escutou se o cara estava precisando de alguma coisa. Tu entendeu que isso faz total sentido no planejamento de como eu vou ligar, de como eu vou abordar. Esse aí é realmente algo muito importante que fugiu na hora da nossa conversa de cedo, Vitor, e eu anotei, eu estou falando com base naquilo que a gente conversou mais cedo. Mas esse ponto eu quero retratar, tá bom? Então, depois da prospecção muito bem alinhada, a gente vai fazer uma oferta. E essa oferta é com base nas informações coletadas.
informações de dores, informações de segmentação, informação de carteira e informação de conhecimento do cliente. Porque é o seguinte, o Vitor era um cara que estava na minha prospecção, o Luiz também, o Eric também. Aí entrou na turma como, vamos pensar assim, prêmio, ela comprou a cadeira top lá na frente do produto, uma menina. E o Eric é agamado nessa menina. Mas o Eric não estava na minha segmentação A. Só que o Eric quer impressionar e ele me ligou. Não falou, tem uma amiga que vai participar, aí eu pego uma dor muito grande ou uma solução muito grande e eu atrelo isso no emocional e faço uma venda para ele também. E eu elevei o nível do produto para o Eric, vendi um produto mais caro, coloquei ele sentado do lado da menina, que era o maior motivo dele, enquanto o Vitor não comprou o curso, que era o meu maior potencial, o meu maior cliente, comprou o curso na cadeirinha normal, está lá aprendendo, mas por uma oportunidade onde eu faço uma análise na hora da oferta, qual produto eu vou ofertar para o cliente, seja o prêmio, que seja o top, que seja o básico, que seja algo com base em tudo que eu já estudei do cliente. Então tem que ter clareza nesse ponto, para que a gente tenha clareza na hora de ofertar a solução. E não oferte algo que é grande demais ou que seja pequeno demais. Porque quando você oferta algo errado, isso também te prejudica. Porque às vezes o cliente tinha um potencial gigantesco e a gente ofertou algo errado para ele, com base no nosso conhecimento superficial, que é a necessidade do cliente. Ele chega falando que precisa de tal coisa. E você já pega e fala, tá aqui. Ao invés de investigar e estruturar o projeto total dele. Aí, nessa hora, eu quero realmente fazer um grande exemplo que eu tive com um cliente de um grupo muito grande. Não vou dar nomes para não, porque a gente vai começar a falar com muita gente, eu tenho que tirar essas manias de falar nome de pessoas. Esse grupo muito grande, aonde a gente estruturou toda a operação deles, eles tinham chegado com a necessidade de compra ao inverso, totalmente desproporcional, um custo de CAPEX muito grande, de mais de 112 milhões de reais, e aonde após esse estudo, após essa análise, após essa aprofundação, e não um atendimento de primeira, tá aqui, eu vou te entregar esses produtos, a gente ajustou os produtos, a gente readequou a solução e vendeu 60 milhões. Rapaz, Júnior, eu vou te matar. Tu deixou de vender 112 para vender 60? Não estou entendendo. Aonde tu pirou com a cabeça? Isso se chama grau de confiança. Quando você faz isso com uma transparência, indicando a quantidade certa, na dosagem certa, para o produto certo, aquele cliente, ele não é só mais seu cliente. Ele passa a ser seu amigo e ele passa a ser sua base de confiança em qualquer tomada de decisão, sendo você que está fazendo o atendimento ou a empresa que está por trás disso. E ele entendeu que não se tratava só de vender produto, e sim de estruturar negócios e fazer com que esses negócios derem lucro, tanto para a gente que também estava vendendo um produto, quanto para ele que estava utilizando um serviço. Então, vocês entenderam que nessa oferta da solução e venda, eu tenho que ter estudado muito o cliente, o que ele gosta, se ele tem uma namoradinha, se ele quer namorar, se ele tem um sonho, se ele tem algo que está por trás daquilo. Então, tudo isso eu faço na abordagem investigativa, certo? Isso tem que estar claro, que eu não posso ofertar um produto sem eu ter estressado todas as possibilidades do que a solução daquele produto oferece. Porque senão, às vezes, a gente vai estar fazendo algo errado. Parece complexo, mas é por isso que eu vou trazer em passo a passo para ficar segmentado na estruturação de vocês de atendimento. Então, vai ser muito simples acordar cedo, fazer meu planejamento, estruturar minhas abordagens,
estruturar minha carteira, quem que eu visitei, quem que eu vou visitar, quantas visitas eu vou fazer, alinhar minhas prospecções, quente, frio e morno, ter direção e fazer a oferta do produto. Isso traz clareza, isso traz facilidade. E com tudo isso, você vai fazer uma venda, vai ofertar um produto, vai fazer uma venda, e aí a venda acontece. E quando a venda acontece, meu irmão, aí é que o jogo começa. Porque antes era o seguinte, vendi, tá vendido, tá entregue, vida que segue. Não, agora o jogo mudou. Porque não adianta só vender, não adianta só entregar o produto. Você tem que acompanhar a entrega desse produto. Você tem que fazer o momento do cliente ser especial. O que é causar uma boa impressão? O que é causar um grande impacto? É você gerar emoções, porque apesar da IA estar muito acelerado, a gente é ser humano, a gente é ser de emoções, tanto positivas quanto negativas, quanto emocionais quanto disfuncionais. E tudo isso dentro dessa organização de sistema, com IA, com evolução, com tecnologia, com o melhor de tudo que tem no mercado, existe uma pessoa do outro lado. Que se ela comprou esse produto é porque ela tinha um desejo e um sonho. E muitas das vezes não é explorado. Eu já entreguei máquina para um cara que tinha comprado já 50 milhões de reais em máquina. E eu ia lá entregar um tratorzinho pequeno com a mesma felicidade. E ele recebia com a mesma felicidade. Porque não se tratava de uma máquina a mais ou a menos. Se tratava de um sonho que ele tinha sonhado à noite, pensado, estruturado, e ele estava realizando. Então, esse momento da entrega do produto químico, serviço, qualquer outra coisa, ela tem que ser um momento mágico. O cliente tem que estar entrando no êxtase. Bruno, mas é muito complexo, meu produto não faz isso, não. Faz. Você que não deu a devida atenção para reparar a emoção dessa pessoa. E o quanto o seu produto faz um impacto na vida dela. Então, ter clareza disso na entrega do meu produto é o que vai fazer você pensar diferente dos outros. Ter clareza disso, certo, pessoal? Desliga o microfone aí. Ah, tá. Para vocês falar. Não. Ah, entendi. Não. É porque você é pessoal, aí desligou e continuou falando aqui a boca, aí eu pensei que você estava Pois é, eu falando. não entendi também. Ai, ai, não, tá certinho. Tá certo, Tá entendido. tudo top, tudo alinhado. Tá Não mudado de chega a tacar a novo. boca seca. Eu vou faltar aí. Foi. Então, deixa eu voltar aqui para mim. É o que eu estou pesquisando aqui toda hora. E aí a gente faz a entrega do produto, a gente valida aquilo ali que é o sonho dele realizado, a gente estrutura esse momento e eu vou falar na entrega do serviço, do produto, sobre esse tema. E a gente tem que acrescentar isso aí, que agorinha o menino até mandou mensagem. É o marketing. Por que no marketing, na entrega? É onde eu estou mais suscetível a pegar declarações positivas do cliente. Primeiro, pelo ponto que ele confiou no produto. Segundo ponto, que ele pagou o preço para ter aquele produto. E terceiro ponto, que ele está na realização de um sonho. Então, eu tenho que usar tudo aquilo que eu tenho de expertise para coletar as provas sociais. O resultado do sonho dele realizado é onde eu vou conseguir extrair as provas sociais. Então, ter clareza disso e um marketing bem feito para que eu consiga, Júnior, mas eu sou low profile, como é que fala? Nome? Low profile. Eu não gosto de estar na internet. Obrigado. Mais um motivo para você estar aqui e começar a aprender. Porque se você quer vender, e aí imagine no agro, aí eu vou mostrar minha parte. Você vai ter que publicar mais de 1000 publicações.
não porque eu gosto de fazer, mas porque eu entendi esse jogo. E eu entendi o jogo de onde quem é visto é lembrado. Então, trate de estar na visão do seu cliente. Ah, mas meu cliente não tem Instagram, mas o filho dele tem. Ah, o filho dele já está velho, mas o neto tem. E o neto é que toma a decisão pelo vô. E aí acabou o argumento. Por que não estar na internet hoje? Mesmo numa função que muitas vezes, eu até mandei um áudio no grupo lá, acho que o Vitor não está nesse grupo, que é da AgroSafra. O velhinho, rapaz, não sei entrar nesses no grupo de telefone não, mas eu vi aqui, daqui a pouco minha filha chega, nós dentro. E ele entrou nesse grupo, ó, tô aqui seguindo vocês, tô torcendo por vocês. Então, assim, e olha, é um cara que é cliente, cara, é um cara que planta 1.500 hectares, 1.000 e poucos hectares. Então, assim, olha o potencial de um cliente que quer estar antenado em você, mas não sabe mexer em tecnologia. Só que esse mesmo cliente, eu gravei um depoimento com ele, a gente postou, ele mandou outro áudio agradecendo, achou lindo, a filha também, o neto falou no vídeo. Então, aquilo gerou uma sintonia em um negócio que é gigante. É mais do que qualquer vídeo gerado, é mais do que qualquer, vamos pensar assim, situação dita da boca para fora. Então, isso tudo é causar uma boa impressão. O marketing na entrega do produto, ele é essencial, ele não pode faltar. Júnior, mas eu vendo semente. Filme o seu carregamento de semente. Não, Júnior, eu vendo veneno. Filme o caminhão carregado de veneno sendo despachado para sua propriedade. Fechado o negócio com um grande amigo. Eu não gostava de dar nomes. Às vezes, quando o cliente queria sair na foto, eu sempre postava, mas eu nunca dei nome nas minhas publicações. Até para preservar a imagem e a pessoa. Então, isso para mim estava claro e eu posso realmente seguir para vocês. Só que se o cliente ele é aberto, ele é adaptável, ele é um cliente que não se importa, eu não eximia de pegar provas sociais. Esse cara para mim é uma referência, um resultado, e ele falava o porquê que comprou, falava qual eram os propósitos dele, e a parte melhor de tudo, saindo do marketing, né? Estruturei a venda, entreguei o produto, faço o marketing, então cheguei no final do bolo, o casamento. Você vendeu um produto, você casou com o cliente. No agro é assim, você não vende, você casa. Você casa com o cliente e, na maioria das vezes, eu digo maioria porque 99,9% vai dar problema. Júnior, mas tu tá sendo pessimista demais. Ou pessimista, né? Tá sendo pessimista demais. Por que eu tô sendo pessimista demais? Se o cliente comprou um serviço que ele vai adaptar, que ele vai colocar em prática, que ele vai rodar, tu acha que ele não vai dar um problema? Ou que seja uma falta de informação para ele executar aquele serviço, aquele produto? Imagine se que eu compro um iPhone e eu nem sei usá-lo até hoje, que se, claro que a gente não vê a Apple fazendo isso por causa do nome que ela já conquistou. Mas o que a Xiaomi fez? Ela ligava para os clientes delas para validar o que eles tinham achado do aparelho. E ele começou a construir um nicho de novo aparelho com base em um pós-venda, ligando para saber a satisfação, saber se está funcionando. Saber. E ela ganhou uma proporção no mercado que virou a potência que virou. Mas como uma Samsung e uma Apple ia perder mercado para um Xingling, por conta de uma abordagem feita por ligações intuitivas e colaborativas de entender o cliente, e esse momento genuíno é de procurar se deu tudo certo, se o produto está lhe satisfazendo, se tem algo que eu possa... Não, mas eu quero comprar. Não, hoje eu não estou te ligando para te vender nada. Eu sei que eu vou te vender, eu sei que a gente vai continuar o nosso trabalho, mas hoje eu estou te ligando para ser honesto com você.
e realmente trazer clareza. Se está tudo bem, se eu posso fazer algo por você. Não, Júnior, não, hoje está tudo bem. Então, daqui uma semana, esse cara ele entra em outro nicho de carteira e segmentação de religação, para ver se o primeiro mês foi tudo bem. Se o primeiro mês da máquina, se o primeiro mês do produto reagiu, se o primeiro mês, se aquela entrega deu certo. E aí essa segunda ligação, ela já é com um propósito um pouco diferente. Ela já tem um pouco de interesse. Júnior, mas o pós-venda? Não é o pós-venda, não é consertar a máquina, não é resolver o problema. Isso. Só que o pós-venda, antes disso, ele tem que entender. E quem fez a venda, na maioria das vezes, tem esse acesso ao cliente muito fácil. Então, é mais fácil para você, e às vezes o cliente se abre para você, ao invés dele buscar, ou ficar calado de buscar uma solução, que ele já não quer mais conversa e ele já vai se sair daquilo. Então, quando você fizer a segunda ligação, e a segunda ligação eu adoro, aonde você validou todas as hipóteses de funcionou bem, deu tudo certo, tá tudo indo bem, o produto está me surpreendendo, eu faço a seguinte pergunta: o senhor adorou o produto? Quem que o senhor conhece ou que pessoa o senhor conhece que eu posso atender da mesma forma que eu atendi o senhor? Independente se eu conheço o cara há 10, 20 anos, ele sempre tem alguém na mente dele, numa roda de amigos, que falou do produto que ele comprou. Até porque ele comprou por causa de outra pessoa. E é por isso que eu falo do marketing muito bem falado, porque essas partes são construídas por momentos. Então tem que estar claro nesse momento dessa segunda ligação, depois de ter validado. Deu problema. Paro, falo assim, vou resolver. Qual que é o problema? Vou ligar para o time de departamento agora. Liga para o time de departamento, volta com o cliente, volta com o time, alinha os dois, faz a comunicação ficar clara de um lado para o outro, resolve o problema. Outra semana depois, ainda é a segunda ligação, não é a terceira ligação. É a segunda ligação. É a segunda ligação de preocupação com o negócio do cliente ainda. Depois daquele dia, resolveu. Júnior, os caras vieram aqui, arrasaram. Cara, esse time é sensacional. Esse time de vocês de pós-venda, eu não tenho o que falar dele. Aí você validou a segunda pergunta. Aí você faz a perguntinha. Quem que é a pessoa que o senhor sabe, que eu conheço, a minha dedicação, o trabalho da minha empresa, que o senhor poderia me indicar para mim coisar? E muitas das vezes ele vai abrir. Rapaz, meu vizinho. Só que ele mora no outro município. Não é eu que atendo. Mas a tua empresa precisa de um número todo. Então, você não pode pensar só no seu individual. Você tem que pensar no coletivo também. Então, por que não avisar o colega da outra região para falar assim, vai atender esse cliente aqui, que esse cliente aqui me falou que ele precisa. E fala o nome da referência dele. Porque está claro na cabeça dos dois que um comentou com o outro. E aí, quando ele chegar com essa abordagem, que o seu João, que tinha comprado a máquina, estava satisfeito, falou para ir lá nele, porque ele é o cliente perfeito para isso, isso acontece de uma maneira mais suave, muito mais prática. E aí vocês começam a ver o poder de quem promove o seu produto, que é o cliente, é o vendedor mais nato que você pode ter. Então, o que você tem que ter é treinar esse cliente a falar bem do seu produto. E treinar esse cliente a falar bem do seu produto é dar esses inputs de preocupação. Está dando certo? Está funcionando? O que o senhor precisa? O que nós podemos fazer por você? E não eu estou aqui para te vender mais um produto. E a terceira ligação, quando passa da segunda, é a ligação do seguinte: a gente fez uma análise, o senhor está tudo bem, está performando bem, só que o senhor lembra naquela nossa conversa que tinha um detalhe, que o senhor talvez investiria nesse produto, com base nisso, você pode fazer uma venda, aonde você já validou na terceira ligação, de novo, tá tudo bem, o produto tá certo. Não, Júnior, deu outro problema, cara, aquele negócio lá, chama aí o pessoal aqui, liga de novo, alinha o time, bota para se conversar, traz o time, resolve o problema, volta na terceira ligação, para daí você fazer uma segunda venda. E quem vai fazer essa segunda venda para você
Não é você que está ali vendendo para o cara, foi o pós-venda. Porque se não teve um atendimento, se não teve uma preocupação, o cliente vai falar assim, rapaz, esse cara só aparece aqui para me vender. Júnior, mas isso é muita coisa. Não, isso é tomar consciência de todo o processo. Você, vendedor, já é pago para vender e atender o seu cliente. Só que você tem que ter clareza desse todo o processo. E o método vai entregar essa clareza com direção e propósito, para que você atinja seus objetivos, mas o principal, você contribua para a evolução do agro e multiplicação do alimento. E aí eu fecho e encerro essa discussão. E alguém tiver alguma coisa para falar, estou apóstolo, senão a gente passou do horário já, na verdade. E eu sou muito cobrado com isso, que se tiver que falar 10 horas, nós fala, mas se tiver que falar só uma, eu falo também. Não, aí tá top. Tá top demais. Eu acho que tá. Só me relembra aí quais os pontos que a gente já abordou. Só para vamos fazer um review. Você falou o primeiro foi. Primeiro, a gente fala de quem somos, ou de quem atendemos. Quem atendemos. De quem somos. Aí a gente entra no propósito. A gente estrutura as metas pessoais e profissionais com base no propósito. Você tem um propósito muito bem alinhado, você vai ter uma meta pessoal muito bem alinhada e uma meta profissional muito bem alinhada. Aí a gente passa para abordagem. E essa abordagem, que é para quê? Para que eu consiga fazer todo o mapeamento dos problemas, das dores, das situações que o meu produto, que é o propósito lá atrás, resolve. O meu propósito, ele está atrelado a uma solução, a um produto que resolve um problema, que gera uma satisfação. Então, essa abordagem tem que estar muito atrelada a essas perguntas. E a minha carteira, após essa abordagem, é definição se esse cliente é da minha carteira, sim ou não, e se ele já é, o que eu devo fazer com ele, que é o próximo passo, que é a segmentação. Segmentei esse cliente sobre cliente A, B e C, dando grau de importância para cada cliente, eu vou fazer minha prospecção. E por que essa prospecção? Para me ter direção e dimensionamento da meta que eu estipulei lá no começo. A quantidade da minha meta, a veracidade da minha meta vai ser validada nessa prospecção, com base na minha carteira e na minha segmentação. O potencial de atingimento dela está aí nesse ponto. Então tem que estar muito claro o começo, o meio e o fim. E daí dessa prospecção eu criei as minhas ofertas, a minha oferta de solução, para que isso gere um impacto no cliente, que ele se sinta convidado a fazer a compra e você fazer a venda. E aí a mágica acontece. Após isso acontecer, da venda acontecer, você vai entrar num ápice, que é a entrega do produto, uma sintonia de energia muito bem canalizada, que é essa entrega do produto. E essa entrega do produto tem a participação do seu potencial marketing, que seja o marketing da sua empresa, que seja o seu marketing, que eu prefiro que seja, porque você não trabalha para uma empresa, você trabalha para você, então o marketing tem que estar muito bem alinhado. E aí você estrutura depoimentos, tudo isso num marketing muito bem estruturado. E você entra num pós-venda para continuar o ciclo do infinito e aquilo não parar, onde você entende a preocupação, se preocupa com o cliente, se coloca no lugar do cliente, entende os problemas do negócio, traz a solução do pós-venda e coloca para funcionar. Valida tudo aquilo, pede uma indicação e no terceiro ponto faz uma venda de novo, que o pós-venda é o que vende a segunda venda. Então, eu acho que ficou assim excelente a estrutura, excelente mesmo. Eu acho que sem querer ficar, tá falando, não, porque realmente eu acho que é esse o cerne do negócio. Eu acho que
olhando para o que a gente tem de melhor no mercado, que pode ser aplicado para o agro, principalmente, é esse passo a passo aí. Deixa eu ver o que o Eric escreveu aqui. Pode ligar o microfone, filho. Vou falar igual o Marquinhos. Pode ligar o microfone, filho. Fala aí, filho. Oh. Não, só estava escrevendo um ponto aqui para a gente lembrar, que está gravando, né? Só para a gente lembrar de um ponto aqui, remarketing / adicionar mais um produto montado de ticket mais baixo. Essa é uma ideia futura. Tá, não, beleza. Não, show. Deixa isso gravado. E pode acontecer lá depois, mas vai sendo surgindo as dores, né? Que a gente vai... Até dentro dessa minha estruturação, faltou eu falar ali do planejamento de visitas e ligações e contato. Então, esse planejamento, eu acho que você pode colocar o planejamento, Júnior, quando você for... Cara, porque o planejamento, ele é um caso à parte, você não acha? Tipo assim, porque planejamento, você vai fazer planejamento de tudo. Você faz planejamento de prospecção, você faz planejamento de visita, você faz planejamento de pós-venda, você faz planejamento... Então, eu acho que planejamento poderia ser um algo extra. Poderia ser, tipo assim, não um extra como uma coisa pequena, mas uma coisa tão grande que não coube nos módulos. E aí, eu não sei se a gente faz um gravado, se a gente faz um encontrão extra, ou se a gente desenvolve um material escrito disso. A gente precisa ter um material bacana de planejamento, e eu acho que pode ser um ponto dos encontros aí, mas eu não sei, porque cara, pode ser feito em qualquer momento, entendeu? Pode ser lá no propósito, cara, eu acho que pode ser lá no propósito, os pilares do planejamento você coloca lá, e vai relembrando os pilares do planejamento em cada módulo. Assim. Boa. É bom lugar. E você, na verdade, o propósito, metas pessoais e profissionais e um planejamento perfeito estrutura tudo para baixo. Mas essa palavra planejamento, ela vai ecoar em todos os setores. Porque eu vou ter que planejar tudo, né? Vamos pensar assim, eu não posso fazer de uma forma sem planejamento. Podia ser um bônus extra gravado, sabe? Dá uma sensação de que o cara tá recebendo algo a mais do que ele pagou. Entendeu? Minha ideia primeira foi essa, um módulo exclusivo de planejamento, que o cara pode consultar, fica bem mais organizado, e a gente pode ser um começo de algo gravado, viu, Júnior? Pode ser, tipo, uma primeira coisa a ser gravado poderia ser esse planejamento, porque aí vira tipo um manual, fica fácil da gente criar um manual escrito, com as aulas gravadas, com IA, a gente transforma isso tudo em manual escrito, e o cara vai consultando como que ele vai se organizar para planejar as coisas, entendeu? Eu acho que fica bom. Fica muito bom. Também concordo. E é isso aí, gente. Eu falo assim, ó, o que vai surgir dentro dessa espinha dorsal são fragmentos. Fragmentos importantes, às vezes, por conta de processos, de um tipo de evolução da empresa para outra. Mas eu creio que, e para mim está muito claro isso, e às vezes eu sempre fiz de uma forma inconsciente, foi nos últimos 3 anos que eu trouxe consciência para isso, e aí eu comecei a fazer de uma forma consciente. Foi quando eu defini atender as grandes contas, eu falei, cara, eu tenho que usar tudo aquilo que eu fiz, e como eu vou fazer isso? Só que com clareza. E aí foi onde teve um resultado surpreendente, e assim, ó, eu vi o quanto aquilo realmente fez sentido. Então, e para um público que realmente tinha um ticket médio muito elevado. Essa clareza, essa consciência vai fazer com que o vendedor... Eu estou te falando por experiência própria. Quando eu apliquei, rapaz, trouxe uma clareza do que eu tinha que fazer para atingir os meus objetivos. Eu não estou aqui à toa, gente. Vocês pensam assim, ó, aí já é 11 horas, aqui é 10. Eu estou aqui a 300 quilômetros de casa. Vou chegar em casa 1 da manhã. Mas com clareza de o quanto eu tenho que dedicar tempo agora, nesse momento, para que eu estruture algo e traga retorno e a gente consiga crescer. Porque foi assim sempre que eu fiz. Planejei, executei. Planejei, executei. Júnior, mas você planejou, às vezes deu errado? Sim, com certeza. E muito, mas na maioria das vezes deu errado.
Mas quando acerta é a lei de Pareto, né? 80-20. O 80% dos resultados vem com 20% daquilo que você fez. Mas quando aquilo que você acerta dá certo, dá muito certo. Então, tá muito certo. Então, essa clareza para eles, gente, tem que estar muito. O Marquinhos tinha que estar aqui, porque eu acho que quem vende o produto tem que entender essa tá entrega. gravado. E aí, como a gente está fazendo essa interação, você pode ter a oportunidade de trocar uma ideia com ele só sobre as perguntas que ele tiver, entendeu? Né? Então, eu Isso. acho que vai ficar mais fácil. E Aí a o gente dele já vai entregar para ele um material escrito. O meu papel aqui mais do Eric é tentar fazer o simplificar tudo o que você trouxe para nós aqui, né? Tangibilizar. E aí, como que a gente simplificar? Aí ele vai trazer perguntas, porque aí tem que fazer sentido mesmo, tem que bater o tic-tac. Para quem apresenta, meu irmão, tem que fazer o mais sentido possível. Porque você tem que vencer, para você vender o produto, o processo, a mentoria, você tem que estar comprado. E é claro que ele está comprado contigo, mas ele tem que estar comprado com o método, ele tem que ter, assim... Justo. E ele é aluno, né? Então, assim, vai ter muito, eu vou bater muito nisso nele, assim, ó, para ele entender. Apesar que ele está saindo de um segmento e está indo para outro, que ele nem está estruturado o produto ainda, mas vamos dar um jeito, vamos pensar. Não, é isso aí. É isso. É o Eu começo. queria a tua ajuda, Júnior, só para a gente pensar o seguinte. A gente tem vários pilares aqui e eu contei mais de 7. Como que a gente vai organizar? Como que você pensou em organizar esses 7 encontros que são em grupo, exceto o individual, exceto os que serão presenciais, exceto a formatura. Então, teremos 7 reuniões de mentoria, que eu acho que é um número simbólico, é um número que simboliza a perfeição de Deus também. Então, você traz um caráter cristão ali para a parada, então é um número simbólico, eu achei bem bacana. Mas como que você pensou, então, em organizar nesse sentido? O que você pensou? Eu tenho que até dar uma olhada no que a gente incrementou, certo? Para que a gente consiga organizar. Mas eu creio que o início, aonde a gente vai falar no onboard, que é o início de tudo, a explicação de todo o processo, a gente traga o para quem, claro, que isso fique claro que eles são esse para quem vocês são, quem que eu sou, isso no onboard, no primeiro encontro a gente trata sobre isso, no primeiro encontro ali online, todo mundo, e a gente vai tratar sobre isso, até para eles se engajarem um pouco mais. No segundo tema, que é propósito, metas, e eu creio que é algo onde a gente vai mais instigá-los a pensar, porque eles vão ter mapeado o que eles vão fazer, mas é durante o percurso que eles vão atingir o objetivo principal. Então, essas metas com clareza, pessoais, profissionais, trazer isso com clareza, vai fazer com que eles realmente se sintam convidados a participarem de todo o processo, porque dentro dessas metas e clareza, eu vou começar a instigá-los a sonharem. Tem cara que eu conversei que não tem uma meta. Tem cara que foi, cara, a meta. E eu tive mais confiança no produto dele do que ele mesmo. Quando ele me falou a meta, não, minha meta é tanto, X. Falei, rapaz, eu, sem saber vender o teu produto, vendo isso aí, mais do que eu sei. Então, assim, eu imagino, cara, se você vem com essa meta para mim, eu vou falar para você assim, ó, você vai ser atropelado. E aí é onde a gente entende a segmentação da carteira de quem vai estar no segundo nível lá com a gente. Entendeu? Esse ponto, para mim, ele tem que ser sozinho. Ele tem que. Mas só que ele é o quê? Propósito, metas pessoais, profissionais e planejamento. Então, eu acho que entra planejamento, que a gente vai planejar muita coisa. Planejar o que vai fazer, planejar. A gente já fez um onboard, falou um pouco de quem são as pessoas, quem são eles, quem sou eu e o que a gente vai fazer. Quem são, o que somos e o que vamos fazer. Aí a gente explica todo esse passo a passo, né? E ordenado. E aí a gente faz a abordagem e a carteira mais incisiva, aonde a gente entra um pouco na dinâmica. E aí eu acho que nós faria presencial. Aí esse tópico a gente faria presencial.
Para gerar uma página em branco, sim, beleza. Mas eu preferiria fazer presencial, porque essa experiência ela não é técnica, ela é escutativa. E escutar o outro ali naquele momento, eu acho que vai ser muito, muito bacana. Então, a data a gente vai definir, mas eu gostaria muito, porque é um tema onde todo mundo falha, é um tema onde todo mundo busca técnica, e não existe técnica, cara. Não existe técnica. É escutar. E a técnica é você entender o seu produto lá atrás, o que ele oferece de solução. Então, isso é claro que não é uma técnica montada, modelada. Isso é clareza de que você tem que escutar, 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 e muitas das vezes vai escutar demais, até o que não deve, mas que na hora certa você vai identificar o seu cliente. E essa carteira, ali a gente discutir, pedir para eles trazer como dever do momento, e a gente vai passar um dia, uma tarde, sei lá, a gente vai pensar nisso, eu acho que meio-dia, 6 horas, vamos pensar nisso, tá, Vitor? Junto. Então, nessas 1 hora, 2 horas, vou falar assim, cara, traga o nome dos clientes que vocês têm. Anota de papel e caneta, para me ver se vocês estão com isso na. Aí eu vou pedir 20, anota 20. Dependendo do produto, segmento, igual eu falei, do serviço que tem 12 clientes e o 20% dele é 3 clientes, ele tem que anotar os 3%, os 3 clientes dele. Quais são os nomes desses 3 clientes? Tá claro para você? Então, isso é trazer clareza no processo de abordagem e carteira. Então, essas carteiras têm que estar muito bem alinhadas. E aí a gente libera, solta todo mundo. Após isso, a gente já dá um overview do que vem por aí, que é uma segmentação muito alinhada. E na segmentação, a gente entra com planejamento de visita, contato e ligação. Por que na segmentação? Porque é a frequência que eu vou estar com aquele cliente. É a quantidade de vezes que eu vou passar com aquele cliente. E como eu segmentei recentemente no módulo de segmentação, eu vou conseguir estruturar eles a quantidade que eles vão ter de atendimento àquele cliente. E aí isso traz clareza também nesse módulo que ele é sozinho, porque ele tem essa frequência. A organização de agenda, a organização de visita, quantas visitas eu vou fazer, quantos clientes eu tenho, qual que é a minha quantidade de carteira. Tudo isso eu já fiz a pergunta lá atrás, agora eu só tenho que organizar, me planejar. E as visitas vêm aí na segmentação. Muito boa, porque realmente isso é preciso fazer nesse ponto. Depois de segmentado, a gente faz outro módulo de prospecção. Eu venho fazendo minhas abordagens bem feitas, eu venho fazendo tudo aquilo muito bem alinhado, e tudo isso, quando eles verem o mapa, eles já vão ter clareza do que eles vão ter que ir buscando, até chegar a cada módulo. Só que quando chegar o módulo, eu vou dar mais clareza ainda daquilo que a gente viveu. Então a gente não vai ficar dando spoiler, igual o Éden está vendo tudinho aqui, e aí a gente deixa isso para que a gente entregue de um contexto mais massivo, mais nocivo. Até foi bom o Marquinhos participar, porque daí não vai perder a graça dele, né? Ele vai receber tudo muito, muito bem claro. Esse aí que escutou já apaga ele já elimina a prova. Não, ele já escutou demais, já sabe demais já. Deleta ele aí da lista. Ele é produtor rural, ué. Repete aí que é para fazer. Não, faça isso não. Faça isso não. Não faça isso com meu amigo Éden, não. Então, gente, é mais ou menos isso. Eu falo assim, ó, tá muito claro. Aí a gente faz esse overview na prospecção, alinhada no que já aconteceu até ali no curso. E aí a gente tira um módulo para venda. Venda. Vou ofertar o produto. Eu falo oferta, porque dependendo do segmento, vai ter que ser uma oferta criada e empilhada até chegar aquele momento. E esse ponto, ele é o ápice, que é o que o vendedor veio para adquirir no curso. Então, ele é um
um momento, algo simbólico, algo que realmente o cara tem que sentir na pele, é ter resultado, ligou, vendeu. Quantos clientes tá na sua prospecção? Quanto que estava quente? Vamos ligar para eles essa semana. Como é que você vai fazer? Liga aqui, pá, fez isso. Qual foi a abordagem? O que você usou de dor? O que você fez? Então, tudo isso é o ápice do negócio, é o ápice. Eu acho que aí, nesse módulo, eu vou entregar uma energia surreal em relação à entrega, entendeu? Então, entrega de quê? Entrega da solução, vamos pensar assim. Que no próximo produto é onde eu vou começar as validações, que é a entrega do produto. Eu estou entregando o produto e eu vou estar promovendo, me autopromovendo nesse momento, eu vou estar usando marketing, eu vou estar falando sobre isso, aí eu vou estar trazendo eles para a vida real, eu vou estar trazendo alguns depoimentos, que já deu tempo de coletar alguns depoimentos de resultados, e aí eu vou usar isso também para eles verem que aqueles que estão ali com eles tiveram resultado. Então, eu tenho a minha entrega do produto, que é aquele momento muito especial, e aí a gente traz esse módulo realmente para poder fazer algo bem bacana. E aí o pós-venda, eu quero colocar um ciclo do infinito gigante, porque isso nunca acaba, e fazer um encerramento maravilhoso, onde a gente tem que cuidar ativamente, a gente tem que dar atenção, a gente tem que fazer a solicitação, vou falar assim, a solicitação de uma indicação, com amor e muito carinho, pedir ajuda, e depois a gente tem que fazer a segunda venda, que é o pós-venda, que realiza ela. Então, isso tem que estar muito bem claro. Eu acho que nessas deu deu 7 módulos mesmo. Eu encurtei um ali, juntei um com o outro. É isso mesmo. É. Isso mesmo. Junião, ficou, acho que tá top. Eu só quero saber a sua opinião do seguinte. Eu quero a sua opinião, mas na verdade eu gostaria que realmente a gente conseguisse fazer isso. E o que é? Eu já te falei, mas eu queria esquematizar. Eu queria que a partir dessa gravação aqui, a gente, além de conseguir fazer a cópia, a gente já conseguir estruturar o que vai ser gravado para a plataforma. Por que eu insisto em gravar? Gravou? Ou foi só meu computador aqui? Voltou, né? Foi o seu mesmo que travou. Voltou. Ou o seu que travou. Beleza. Ô, Tá, meu computador Reunião tá aqui. nada. Mas vocês me escutam? Lava a louça, Luiz. Apoiar. É complicado. Ei, Luizão. Assim mesmo, Luiz. Nós Vocês sabemos, me nós passou, escutam? eu mal ouvido passou por essa fase, fica tranquilo. Não é porque o computador fica dentro do quarto e ela já tá dormindo já. Ah, tá certo. Vai, Ô, mano, mas se tu não quiser, vai deitar, pode moço. dormir, Luiz. Você assiste Tu a tá aí gravação só. depois. Tu tá aí, não sei pra quê. Vai dormir, vai. Moça, eu Larga. desmontei um teclado aqui, tô ouvindo tudinho. Né? Tô na metade do caminho ainda. A tua Ah, função, já explica pra ele aí, Vitor, é desenhar isso e colocar isso no papel. No isso, papel não, no colocar lá papel no bonitinho, no Canva, na apresentação. Canva, apresentação, fazer É, um por isso que eu tô aqui. efeito. Isso. Então, Junião, é o seguinte, por que eu insisto em gravar? Porque é tanta coisa que você vai ensinar que, se deixar para ensinar no ao vivo, a gente perde aquela sensação de mentoria real. Sabe o que é mentoria real? É o cara poder se abrir. É você dar espaço para a pessoa se abrir, falar do negócio dela, falar da dor dela naquele ponto específico. Então, por isso que eu até falei para você, página em branco e tudo mais. Então, o que eu pensei? E aí eu quero sua opinião da sua agenda. Como que está a sua agenda nos próximos dias? Porque a gente poderia fazer uma escala de gravação, né, de os dias que você pode, a gente esquematiza essas aulas, você grava só o suprassumo, sabe? Tipo assim, não precisa ser tudo que você tem para falar, mas precisa ser o que é como se fosse o guia do negócio. É como se fosse o passo a passo geral. E aí, na mentoria, a gente consegue personalizar para cada um. Então, você vai falar na aula, você vai falar de propósito, vai falar de propósito geral. Na mentoria, a gente vai trazer propósito para quem é vendedor de banco lá, para quem é vendedor de concessionária, para quem é gestor. Então, eu acho essencial, eu não acho importante, eu acho que sem essas aulas gravadas, a gente vai perder muito tempo em aula e ensino, porque eu estou vendo que você vai gastar pelo menos 1 hora em cada módulo desse aí, cara. É impossível você ensinar em menos de 1 hora
cada módulo. E aí você vai ter 1 hora só no máximo para estar ouvindo 20 alunos. Então, eu acho que a dinâmica fica muito... O que você acha disso? Não, eu acho muito válido tua atitude, até para a gente estruturando isso na plataforma. Mas eu creio, assim, ó, a gente não liberar todos os módulos. Não. É semana, é de acordo com a agenda. Então, tipo assim, ó, vamos lá, vai ter o encontro do módulo 1 no dia 5 de fevereiro, um exemplo. Então, na semana daquele módulo vai estar liberado e eles têm que assistir antes da mentoria e fazer o exercício. Beleza, eles vão ter 2 semanas ali para digerir o que foi tratado. Na semana do segundo encontro vai ser liberado o segundo módulo, então a gente ganha até tempo para gravar. Então, não, com certeza. Na plataforma a gente consegue configurar tudo isso aí direitinho, a liberação dos módulos, a data, né? A gente libera, inclusive, de acordo com a data dos módulos. Então, pode ficar sossegado, que isso aí tem que ser assim mesmo. Não dá para... Senão ele assiste lá o final e atropela tudo, não funciona. Tem escassez, né? Tem que ter escassez, né? Tudo de uma vez. E além da escassez, eu acho que a gente sobe as 2 aulas, tanto a discussão do bate-papo gravado, quanto essa discussão gravada ali online, porque assim, eles vão ver a aula gravada e vão ver o bate-papo daquele tema, naquela circunstância. Perfeito. Vão casar as suas realidades, porque a discussão é para isso, é para que todo mundo abra o microfone, a gente discuta aquele tema, e ali 1 hora, 2 horas no dia do bate-papo, a gente consiga. Perfeito. Bacana. E aí o horário você decide. Eu assim, ó, eu gosto de discussão, e aí eu sou muito direto e objetivo, então eu vou ser muito bem, não é grosso, mas eu vou trazer sempre eles para a régua do quê? Direto ao ponto, sem enrolação e sem muita volta, para que eles estejam clareza do que eles vão fazer. Não, show. E aí a gente fala isso Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou junto com o Eric, a gente vai organizar a copy e a estrutura desse curso, das aulas gravadas, o que a gente considera importante, a gente manda lá no grupo para ouvir feedbacks também dos demais, ver se faltou alguma coisa, nessa semana já. E aí eu vou pedir para o Luiz me ajudar com a agenda em relação a você, tipo assim, eu pedi para o Luiz ajudar nessa gravação contigo, porque ele já está mais no audiovisual e tal, nessas coisas, aí ele ajuda em algum momento para poder ajustar no microfone, a câmera e tal, e tocar para gravar. Não precisa ter qualidade de estúdio nesse primeiro momento. Basta uma webcam que você tem, eu acho que você deve ter uma webcam de 4K, se não tiver, ela é baratinha para comprar. Um microfone, tem uns microfones de lapela que já são muito bons, eu acho que o que você já usa para gravar seus vídeos já funciona muito. E caso não tenha essa webcam, iPhone você já grava tudo bonitinho. Exatamente. Você não tem frescura. Mete a Sony FX2 lá para fazer o vídeo pronto, grava em 6K. Bom, o Catabrino tem uma câmera também, né? Um 4K. Pode ser lá no seu escritório mesmo, não tem frescura. Nesse primeiro momento, não tem uma necessidade de... Falou. Depois nós conversamos. Aí quando você vou falar mais nada aqui, de podcast, você grava lá no estúdio de podcast, entendeu? Quando você tiver podcast. Quando o estúdio estiver lá, eu já gravo um pouco lá. Pronto, aí, ó, perfeito. Mas, por enquanto, você já pode gravar ali. Então, o Luiz vai alinhar contigo data e eu vou alinhar com o Eric a estrutura. E aí a gente, para poder rodar isso aí o mais rápido possível, tá? A copy já vai estar pronta. Amanhã eu vou mandar a transcrição e a gente já senta ali, eu e o Eric, para a gente fazer a copy. E aí eu já mando para o Luiz fazer a apresentação e organizar as datas de gravação do primeiro módulo contigo. Fechou, Júnior? Fechou, eu adorei a ideia e vamos agora botar para acontecer. A aula de gravação, essa introdução. E depois que vocês mandarem o escorpo dorsal, eu já vou trabalhar vamos pensar assim, na entrega, na íntegra. E aí, primeiro gravada. Isso, é isso mesmo. E a gente pode fazer, eu posso ir, antes de você gravar, não, vai ser essencial. Se não der para ser no dia da gravação, porque eu quero deixar vocês mais flexíveis, né? Mas um dia antes, para a gente alinhar algumas coisas da gravação em si, né? Do que esperar do Júnior ali na gravação. Então, principalmente porque ali não é importante que você seja extremamente
formal, você tem que ser você. Então, isso é muito importante. É a identidade do junho ali. Então, não é, eles não querem saber se você está falando A ou B do jeitinho certinho. Eles querem saber que o junho é o cara que vai tirar eles do ponto A e vai levar para o ponto B. Então, tudo que a gente levar para você esquematizado, você vai ler e vai traduzir do seu jeito. Você vai ter a total liberdade de comunicar do seu jeito, do jeito que você acha que tem que ser, a sua identidade e tudo mais. Por isso que eu estou falando que não tem muita frescura. Bota a câmera aqui, o iPhone, deitadinho, bota o microfone de lapela aqui, ou do jeito que o Luiz botar, e taca ali pau. Taca ele fala. Taca ele fala. Não fala tá Fechou? aqui. Rapaz do céu. Hein? Ah. E outro ponto, rapaz, que você estava falando ali, eu peguei e agora deu um branco. Nossa Senhora. Você assiste a gravação depois e relembra. Caramba, bicho, meu Deus do céu. Não, já foi agora. Já foi. Depois você lembra. Quando você estiver indo dormir, você vai lembrar. Vai mandar um áudio no grupo lá falando. Aí manda o áudio lá. Então, Então, gente, pessoal. adorei, foi muito produtivo. Que foi. E eu igual. Amanhã você vai ver. Luiz, tu vai dormir, moço. Ele vai apanhar. Luiz, fala não, Luiz. O Luiz vai gostar, moço. Ele tá Ele fazendo tá fazendo sacanagem, mas ele vai apanhar dela. Ele vai. Olha o jeito que ele tá, tô falando. Gente, aí, boa noite para vocês. Boa viagem, Junho. Que Deus guarde vocês nessa viagem aí. E amanhã, Eric, a gente troca uma ideia aí. A gente marcou uma call aqui rapidinho para alinhar algumas coisas e taca ali pau. Assim que sair a gravação, já te mando também. Não sei se tu trabalha de madrugada. Perfeito. A madrugada é nossa. É isso aí. Falou, Falou, gente. Minha mulher não deixa eu trabalhar de madrugada, não. Falou. Vai dormir, corujão.